Numa vila tranquila, daquelas que parecem ter saído de um livro de contos, vivia um homem chamado Roberto. Ele não era o mais rico nem o mais forte, mas possuía algo muito mais valioso: uma sabedoria incomum, uma capacidade de ver além do presente. Roberto era conhecido por ser um homem previdente. Ele carregava consigo um lema, ensinado por seu avô, um veterano de tempos difíceis: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa frase, tirada de uma passagem bíblica, era o norte da vida de Roberto. Para ele, estar preparado não significava viver com medo, mas sim viver com inteligência. Era sobre ter a tranquilidade de saber que, acontecesse o que acontecesse, ele e sua família teriam como enfrentar a situação. Ele aplicava isso a tudo. Guardava um pouco de dinheiro para emergências, mantinha uma despensa sempre bem abastecida e cuidava da manutenção de sua casa com um rigor quase religioso. Muitos na vila, porém, achavam Roberto um tanto excêntrico. Lá vem o Roberto com suas histórias de desastre, cochichavam uns aos outros quando ele passava. Eles viviam num lugar de clima ameno, de dias calmos e noites estreladas. Para que tanta preocupação? A vida era boa, e a ideia de se preparar para o pior parecia um desperdício de energia. Eles riam de seus conselhos, tratando sua prudência como pessimismo. Certo dia, numa tarde que começou como tantas outras, Roberto sentiu uma mudança no ar. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, ele olhou para o horizonte e viu algo que o deixou em alerta. Nuvens de um cinza chumbo, densas e ameaçadoras, se acumulavam com uma velocidade assustadora. O vento, antes uma brisa suave, começou a soprar com uma força estranha, levantando poeira e folhas secas num redemoinho. O instinto de Roberto, afiado por anos de observação, gritou perigo. Ele não hesitou. Começou a percorrer a vila, batendo de porta em porta, com uma urgência na voz que muitos nunca tinham ouvido. Uma grande tempestade está vindo, ele alertava. Reforcem suas janelas, recolham seus animais, guardem água e alimentos. Precisamos nos preparar agora. A reação foi a de sempre, mas com um toque de impaciência. Roberto, é só uma chuva de verão, disse um vizinho, enquanto continuava a podar suas roseiras. Você se preocupa demais, falou a dona da mercearia, rindo. Eles estavam acostumados com o céu azul e não conseguiam, ou não queriam, imaginar algo diferente. A normalidade era um véu confortável sobre seus olhos. Apenas um punhado de pessoas deu ouvidos à sua advertência. Um jovem casal que havia se mudado recentemente para a vila, um velho pescador que respeitava os sinais da natureza e alguns amigos que, mesmo céticos, confiavam no caráter de Roberto. Frustrado, mas não derrotado, Roberto correu para sua própria casa. Ele não tinha tempo a perder. Com a ajuda de sua esposa e filhos, ele trabalhou febrilmente. Pregaram tábuas nas janelas, amarraram os móveis do jardim, limparam as calhas para evitar o transbordamento e verificaram seu estoque de velas, lanternas e alimentos não perecíveis. Cada ação era calma, precisa e metódica. Não havia pânico em sua casa, apenas preparação. Enquanto o céu escurecia cada vez mais, a família de Roberto se reuniu na sala, sentindo-se segura dentro de sua pequena fortaleza. E então, a tempestade veio. E não foi uma chuva de verão. Foi um monstro. O céu se partiu com relâmpagos que iluminavam a destruição iminente. O vento uivava como um animal ferido, arrancando telhas, quebrando galhos e derrubando árvores antigas como se fossem palitos. A chuva não caía, ela se derramava em torrentes, e logo os riachos da vila transbordaram, transformando as ruas em rios de água barrenta. Dentro de suas casas despreparadas, o pânico tomou conta dos moradores. Janelas quebraram, a água invadiu as salas, e o medo paralisou aqueles que antes riam de Roberto. O som da natureza em fúria era aterrorizante. As perdas foram imensas. Casas danificadas, plantações destruídas, animais perdidos. A vila, antes um retrato da paz, agora parecia uma zona de guerra. Quando a manhã finalmente chegou, o sol revelou um cenário de devastação. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo choro e pela lamentação. E foi nesse momento que a porta da casa de Roberto se abriu. Ele e sua família saíram ilesos. Sua casa, embora castigada pelo vento, permanecia de pé e segura. Mas Roberto não ficou parado para se gabar de sua previsão. Ele não disse, eu avisei. Em vez disso, ele pegou suas ferramentas, sua comida extra e seus suprimentos de primeiros socorros e foi ajudar. Ele organizou mutirões para limpar os escombros. Compartilhou sua comida com quem havia perdido tudo e usou sua sabedoria para guiar os esforços de reconstrução. Os mesmos vizinhos que antes zombavam dele agora o olhavam com um novo respeito. Eles viram que a prudência de Roberto não era pessimismo, mas sim uma forma profunda de cuidado. Cuidado com sua família, com seus bens e, em última análise, com sua comunidade. A tempestade havia lavado não apenas a vila, mas também a arrogância e a complacência de seus habitantes. A partir daquele dia, a frase vigiai,
porque não sabeis o dia nem a hora ganhou um novo significado. Tornou-se o lema da vila. Os moradores aprenderam da maneira mais difícil que a vigilância não é sobre esperar o pior, mas sobre estar pronto para o que vier, para que se possa não apenas sobreviver, mas também ajudar os outros a se reerguerem. Com o tempo, compreenderam que estar atento não significa viver em alerta constante ou dominado pelo medo, mas cultivar presença, responsabilidade e cuidado mútuo. A verdadeira preparação nasceu da união, da troca de informações, da empatia silenciosa que se manifesta quando alguém percebe a fragilidade do outro, antes mesmo que ela seja verbalizada. Eles passaram a entender que a força de uma comunidade não está na ausência de crises, mas na capacidade de responder a elas com lucidez e solidariedade. Cada gesto preventivo tornou-se um ato de respeito pela vida. Cada decisão consciente, uma forma de proteger não apenas a si mesmo, mas o coletivo. Assim, a vigilância deixou de ser vista como desconfiança e passou a ser reconhecida como um compromisso ético. Um compromisso com o presente, com o futuro e com a certeza de que ninguém atravessa momentos difíceis sozinho. Quando existe consciência, cooperação e humanidade compartilhada. Aos poucos, esse aprendizado transformou hábitos, relações e prioridades. As pessoas passaram a ouvir mais, agir com mais calma e considerar as consequências de cada escolha. O senso de pertencimento se fortaleceu e a responsabilidade deixou de ser individual para se tornar compartilhada, criando um ambiente onde a atenção ao outro era tão natural quanto o cuidado consigo mesmo. Dessa forma, a vigilância amadureceu e se tornou sabedoria coletiva. Não uma postura de tensão, mas uma atitude de prontidão serena, capaz de sustentar a esperança mesmo diante da incerteza. E foi nesse equilíbrio entre cautela e confiança que os moradores descobriram que proteger a vida também é um ato profundo de humanidade. Roberto, o homem antes visto como excêntrico, transformou-se num pilar da comunidade. Um líder não por nomeação, mas por ação e por exemplo. Sua história nos lembra que na vida, assim como na natureza, as tempestades são inevitáveis. Não podemos prever quando virão, mas podemos escolher como nos preparamos para elas. A verdadeira sabedoria está em vigiar, em estar atento, para que quando os ventos da adversidade soprarem, estejamos firmes, seguros e prontos para estender a mão. Obrigado por assistir. Se essa história ressoou em você, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!